Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para o segundo encontro de Cápsula 4, a caminhada dos povos Guarani e Maia contra o extrativismo, que conta com os nossos convidados Sandra Benites, Anita Ekman e Edgar Caler. A centralidade da caminhada para os povos Guarani e Maia e seu cerceamento pela cultura ocidental nesse jogo perverso dos interesses territoriais é o eixo que nos interessa nesse encontro. Claro, e também a fala muito específica dos nossos convidados. Eu quero agradecer e aqui agradeço em nome da nossa equipe, a Galeria Jaqueline Martins, a Lisete Lanhado e Miss Marins, né? Eu quero agradecer a Galeria Jaqueline Martins e a SPAT pela acolhida ao projeto de cápsulas, assim como as respectivas equipes sempre muito atentas e sensíveis aqui aos nossos diálogos e às nossas práticas. Em nosso último encontro, as curadoras e artistas Sandra Benites e Anita Ekman articularam concepções de fronteira e hospitalidade na filosofia guarani, abordando as práticas feministas de resistência ao colonialismo ambiental e redesenhando o mapa da exploração das commodities. Para essa finalidade, apresentaram a pesquisa de Fred Stokes, que na Universidade de Melbourne, na Austrália, estuda a resistência guarani na Mata Atlântica entre os séculos XVI e XVIII. Toda essa discussão se dá tendo como pano de fundo, no nosso caso aqui do Brasil, a votação do marco temporal indígena, que constrange as práticas culturais dos povos ancestrais a partir de interesses do capital, o extrativismo ambiental e o agronegócio, o que levou à perda de 92% da vegetação da Mata Atlântica original, com impacto em cadeia em outros biomas. Nosso convidado hoje, condutor do encontro, é Edgar Caler, que participou do nosso primeiro encontro como um comentador às falas de Anita e de Sandra. Edgar é poeta, artista e conduz hoje, portanto, o nosso itinerário. Seu trabalho se desenvolve a partir de linguagens da pintura, do desenho, da performance, da instalação, entre outras, articulados ao debate sobre a memória e cultura e explorando os legados dos Maya Cachel. Importante em sua obra é o deslocamento, o movimento, que não é só físico, como ele faz questão de frisar, como uma sincronia entre os conhecimentos do mundo, o movimento como uma sincronia entre os conhecimentos do mundo. Desculpe. Sua pergunta, onde fica a minha cultura, aquela que eu carrego, quando eu não estou no meu lugar de origem? Ele indica que o corpo é a centralidade, atravessado pelo vivido, pela memória, né? Pelo que se vive, pelo que temos como memória, na qual a cultura é transformada e reproduzida. Vou fazer uma pequena apresentação aqui da bio do Caler. Caler, por favor, fique à vontade se tiver algum acréscimo que queira fazer. Nasceu em San Juan Comalapa, na Guatemala, dentro de uma família de artistas e agricultores. Estudou na Escola Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodrigues Padilla. Realizou residências no Brasil, em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, Portugal, Argentina e Nicarágua. Em 2021, teve sua primeira individual, Paru Tum Tche. Por favor, de novo, correções, Caler, fique à vontade. Desde La Copa de um Árbol, que é Projetos Ultravioleta Guatemala, né, que é dentro desse universo, desse desenho dos projetos Ultravioleta. Tem obras em coleções de museu, como o Rei da Sofia, em Madrid, e já participou de várias mostras, inclusive no Brasil, dentre as quais Manjar Reconhecimento, no Solar dos Abacaxis, no Rio de Janeiro, em 2019, Constelação de Saberes, no Sesc Avenida Paulista, São Paulo, em 2020, a Badacone Continuous Fire, Feu Continuer, National Gallery of Canada, Ottawa, em 2019-2020, To Weave Blue, Poem to the Weaving, The Marpa and Robert Fogelman,
Galleries of Contemporary Art na Universidade de Memphis, em 2020. E participou da 11ª Bienal de Berlim, em 2020 também, além de Radical Empathies, em Atenas, e na 22ª Bienal de Arte País, na Guatemala, em 2021. Kalel, bom dia, muito obrigada. Anitta e Sandra, muito obrigada por essa parceria em contínuo. E eu passo a palavra a Lisete Lanhado, que vai fazer também uma breve apresentação. Muito obrigada. Então, bom dia a todos. De novo, depois do sábado passado, estamos aqui reunidos. Kalel, acho que tem um som atrás de você. Não? Tem um rádio que eu estou ouvindo. Kalel. Pede para ele desligar o microfone. É o Kalel mesmo? Então, é isso. Kalel. Pois perdi um pouco o fio da meada, só queria acrescentar algumas palavras, as palavras da Mirtes, porque ontem, Kalel e eu nos encontramos para a gente fazer um primeiro aquecimento sobre o encontro de hoje, e eu perguntei para ele o que ele lembrava do sábado passado. E foi muito interessante, porque ele lembrava da descrição que a Sandra deu da hospitalidade, começando pelo ventre da mulher, né? É claro que eu também lembrava, mas dessa vez, ouvindo você, Kalel, lembrando dessa noção de hospitalidade a partir do nosso próprio corpo, né? O nosso próprio corpo que recebe o outro, e isso a Sandra explicava que o receber o outro enfim, é um ato simbólico, né? Pode ser no sonho, você pode sonhar com uma ave, você pode sonhar com, não sei quais exemplos exatamente você deu, mas acolher é também sonhar, né? E daí que esse sonho nos aponta para o desconhecido, né? Então, nesse sentido, da mesma maneira que não sabemos o que nós engendramos, né? Nós também não sabemos o que vai nos habitar, né? E a hospitalidade, eu fiquei pensando depois, ela transcende o saber, né, desse espírito que virá, né? E isso é extremamente bonito, porque a gente está acostumado a viver dentro de uma certa bolha em que a gente só oferece hospitalidade para os mesmos, né? E aí a gente está falando do diferente. Então, nessa definição que a Sandra trazia na semana passada, ela trouxe também uma contra-resposta, digamos, ao extrativismo, nos explicando como é que o indígena, por exemplo, vai para a floresta pegar alguma coisa de sua própria necessidade, mas sem antes pedir licença por isso, né? Então, é essa licença que no pensamento guarani regula, portanto, não só o consumo, mas também uma atenção para o outro, né? Sabendo é a dimensão do futuro que estava colocada aí. Então, quando o Kalel, na semana passada, pergunta para a Sandra
quais são os rituais, qual o primeiro ritual que a criança recebe, também o que foi muito bonito, além de citar a questão, não sei se usou a palavra batismo, mas dar o nome à criança, Sandra, você enfatizou muito o ensinar a gostar da terra, né? O ensinar a gostar da terra, porque essa terra é o próprio corpo. E aí que eu faço a ponte para dar a palavra ao Khalel, porque com o Khalel a gente tem uma prática artística que apresenta desenhos, pinturas, filmes, mas também instalações e performance, em que teu próprio corpo, Khalel, está presente e cada vez mais presente nesse momento de pandemia, em que teu próprio corpo não consegue atravessar a fronteira e estar nas exposições para as quais você está convidado. Então, da mesma maneira, você não pôde vir aqui para Berlim representar o teu próprio trabalho, e a mostra da Frieze acabou de abrir com uma sala especial para você, e você não conseguiu viajar, mas o trabalho viajou. Então, todas essas noções de fronteiras e de caminhadas são, de certa maneira, chacoalhadas e sacudidas por conta da pandemia, e vocês, assim, tanto a Sandra quanto vocês, enfim, da comunidade Maya Caxiquel, entendem, né, uma comunicação extraterritorial para além da racionalidade ocidental. E com isso que eu gostaria de abrir nossa conversa na cápsula hoje e dizer que estamos na escuta desses ensinamentos e dessas transcendências da materialidade, né? E da situação que a gente está vivendo hoje, que requer da nossa parte tantos ensinamentos para nos dirigir em relação a outras formas de pensar. Então, Khalel, muito bem-vindo, e eu vou estar junto com o Caio e junto com a Mirtes, te assessorando no que for necessário para você mostrar imagens também, e para a gente iniciar essa conversação entre nós 5 aqui. Bem-vindo. Buenos días, bom dia, boa tarde para todos nós. Gracias al creador y formador de la vida por permitirnos este momento, y gracias a toda la gente que en algún momento pensó y organizó. Y entonces, basado en lo que ustedes empezaron a compartir hace unos minutos, yo me quedé pensando en un poema que escribí para mi abuela hace unos 6 años, cuando ella aún estaba viva, ¿verdad? Y como unos días después, yo escribí este poema que dice: y entonces este poema habla un poco sobre, traducido, literalmente dice como, bueno, retorna cuando quieras, aquí te espero dentro de mí, puedes venir mañana o después de mañana, o también puedes regresar ayer o antes de ayer, el tiempo no importa, lo que importa es que vuelvas cuando quieras y cuando puedas.
Y eso es para mí algo muy interesante porque dentro de las memorias que uno tiene del pasado, a veces son los que nos inspira para construir el futuro. Y el futuro es algo que es tan presente y que se nos va tan rápido, se agota tan rápido. Y entonces, pensando en esto, a mí me gustaría arrancar compartiendo un video, que este video se llama Atnujucuquempe Viking, y Atnujucuquempe Viking está en el idioma cachiquel, y la traducción de Atnujucuquempe Viking sería: te traigo arrastrando conmigo. Como vamos a ver el video y de ahí voy a comentar un poco el origen del por qué surgió esto, por favor. Pienso que el video ahí ya está. Ahora, ¿me escuchan? Sí, estamos escuchando. Sí, entonces, ese video prácticamente viene un poco a partir de esa experiencia de, por ejemplo, el campo del arte, en muchos como, bueno, en el campo o en la vida. A veces, por ejemplo, yo me quedo pensando sobre cuando una persona tiene un trabajo, independientemente del trabajo que uno haga. Entonces, cómo el cuerpo es sometido a hacer una actividad, porque puede ser física o técnica. Entonces, yo me quedo pensando sobre los, como hay espacios donde solo permiten que el cuerpo entre como mano de obra, ¿sabes? O como para hacer un trabajo físico. Y en esos espacios, todos los cuerpos traen arrastrando una historia. Entonces, pero solo los espacios están diseñados para que el cuerpo
eh, consiga entrar dentro de aquel espacio, pero no entra toda la no está permitido que entre la historia de las personas, no está, los espacios no están diseñados para que puedan entrar con todas las cosas que traen cargando, entonces, o que traen arrastrando. En muchos casos es eh, la historia de la gente, las situaciones que traen, o sea, por eso es como lo que pasa un poco como en las escuelas. En las escuelas, por ejemplo, están aquí en Guatemala, están como diseñadas bajo como ciertos regímenes que si no es de o sea, el modelo de educación no está diseñado para los pueblos. Y entonces, el único momento donde los niños y los jóvenes disfrutan es como el receso, porque es el espacio para compartir, para hablar, para expresar lo que cada niño, cada persona trae. Y yo pienso que ese mismo ejemplo que pasa en las escuelas pasa en distintos ámbitos de la vida. Cuando, por ejemplo, la gente tiene, en el trabajo se habla sobre el trabajo y el único tiempo que tiene de descanso convive y se armoniza con las demás personas. Entonces yo me quedo pensando como tantas cosas que uno trae arrastrando y que no consigue uno eh, sacar eso. Y entonces eso me parece que es lo que estoy intentando hacer con esta imagen, porque como el cuerpo no solo es el cuerpo, sino tiene otras extensiones, y esas extensiones a veces son como cortadas o podadas para que solo sea el cuerpo el cuerpo tenga un resumen o se sintetice, y que no pueda tener sus otras extensiones. Y cuando pienso en eso, pienso también como eh, todas, como yo hace un tiempo, no, el año pasado yo tenía el cabello largo, y entonces yo me quedé pensando que es loco porque mucha gente decía, que qué bueno que tenga el pelo largo, así es como una memoria de mis antepasados. Pero también ahora que corté, no es que uno haya perdido esa conexión, sino vienen también como otras mudanzas, vienen como, como vivir varios tiempos en un mismo espacio. Entonces, eso me pareció algo interesante también porque en muchas culturas y en la cultura maya, el andar con el pelo largo es como tener una conexión más con el universo, es como una extensión del pensamiento. Entonces, eh, ¿y cuáles son nuestras otras extensiones? Por ejemplo, aparte del cabello, por ejemplo, estaba escuchando unas personas la otra vez que estaban hablando sobre las otras extensiones. Es también las otras extensiones, a veces es el olor del cuerpo. O sea, los cuerpos tienen, no solo son formas, solo son rasgos, sino también tiene un olor que es cultural, y que a veces eso, visto desde el occidente, no se, o sea, las personas no soportamos ni oler nuestro propio olor, y entonces, y entonces ahí pasan muchas situaciones interesantes que se van más allá de la cuestión material. Y eso, entonces, para mí, cuando estoy viajando, siempre pienso en las cosas que van enfrente de mí, las cosas que vienen detrás de mí, las cosas que están alrededor, cuando uno... Entonces eso me también genera muchas cuestiones. Y después de ver este video, quería pasar también el video que grabé ahí en la comunidad guaraní. ¿Qué les parece? Oh,
E vamos ver um trecho desse filme, que é um pouco largo, como você diz. Talvez seja bonito a Sandra fazer um comentário aí. Eu acho que a Sandra está vendo pela primeira vez. Eu acho que também está faltando som. Sim, está faltando som. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar minha tela e passar o filme. Eu também posso. Mas eu não sei como. Problemas técnicos, vamos ficar calmos. Eu acho que o Caio caiu. Eu posso compartilhar aqui, só um minuto, tá? Eu só preciso reabrir. Você tem autorização para compartilhar? Não, bom, acho que sim. Só um minuto. Ai, Quer que eu faça? o teu tá aberto na página? Porque como o Caio está caindo, eu abri na sequência, né? E eu estava com outro na tela. Vou passar. Só um minuto. Não, eu posso passar também. Não é que agora eu consegui. Agora você conseguiu? Ok. Sim. Ele está me dando algum problema aqui que eu não estou entendendo qual é. Tenta você, por favor. Tá bom. Mas eu não tenho compartilhamento, né? Deve ser o mesmo problema. Acho que agora eu consegui. Porque eu estou com o filme na Agora eu tela. consegui. Perfeito. Então, eu vou passar o início, ok? Ok. Ahora pasamos otra hoja. Otra hoja. Mas estamos sem imagem agora. Sim. Ahora aquí. Otra. Sí. Não. Está sem imagem. Perdemos a imagem, né? Mas estava compartilhando, não? Eu já sei por que é. Eu tenho que mudar o navegador. Bom, deixa eu tentar, Mirtes. Vamos ver se no meu vai. Mas eu não sei como compartilhar. Não, eu vou tentar aqui de novo. Eu acho Não, que já achei. Achou? Bom, tá aqui. Se você não conseguir, eu. Então vai. Tá bom.
Estou compartilhando, eu acho que eu só preciso de autorização. Aí, eu vou pedir para vocês me interromperem quando necessário, porque na hora que eu abro aqui a tela, eu perco o contato com vocês, tá? Listo, comenzamos. Empieza usted. Ahora pasamos otra hoja. Otra hoja. Sí. Ahora aquí. Otra. Sí. Deja tu libro. De buscaremos, le mandamos un sistema, acepte. Vamos por aqui. É uma maravilha. Realmente, as crianças fazem isso com a mão. Sí. Outra. Não podia colocar um nome? Después. Ah, puede. Pero Mulher. Kalel, você nos diz quando tem que parar. Sim. Outra. muito bom. Tá bom? É. Outro. Pronto. Outro.
Isso. Outro. É um trabalho de 2016, mas que já é a caminhada Guarani, como a gente estava colocando aqui. Isso. Outro. Isso aí. Isso. Isso. Eu comi. Agora eu. Daniel. Hello, não entendi. Nossa, mas vamos ficar muito que lá. Até mais, né? Agora tá a moto aqui, vai que você tiver saindo. Aí é isso. Olha, Raul. Apertei, pô. Aminemo. Tahu. Daniel, fica ruim. Nanti sini. Isso. Kita vai pergi. Ada di mana? Ya di Meu pai estava limpinho. Eu tudo uso assim.
Já foi pego? Ô, Miss! Aí. Rápido! Foxa. Já lá, bicho. Não anda aqui na noite. Não sabe? Não sabe. Lá eu tenho. Ao chutar uma moça lá, correto, rápido, ela já precisa apertar o milho e a areia com Ele marca. Me kiko aí. Né, quero mudar esse veículo. Listo. E foi para mim. Vamos esperar mais chegar e Creo que podemos parar ahí. Entonces, ese fue un video fue un momento que marcó mucho como esa conexión tanto con mi familia, con la comunidad guaraní, porque es algo que el arte es la vida mismo y es interesante cómo encontrar en la cotidianidad la creación y cómo dentro de cómo vamos dejando una marca de nuestra existencia sobre distintas superficies y tanto también como uno piensa en el arte rupestre, ¿verdad? Como los antepasados o los que nos antecedieron dejaron una marca dentro de las grutas, dentro de sobre las piedras, y cómo lo estamos haciendo nosotros en la actualidad, ¿verdad? Y a veces el mensaje es dejar un rastro, no es tanto un discurso. Y de ahí podemos conversar un poco sobre el vídeo, si ustedes tienen algo que compartir, porque este video, ¿por qué lo hice? Fue porque yo visité esta comunidad y yo llevé los diferentes colores de semillas de maíz, de millo, en Mato Grosso. Y entonces llevé maíz, frijol, llevé semillas de muchas hierbas que hay en Guatemala, porque esta comunidad había logrado demarcar una tierra. Y entonces la intención era plantar estas semillas milenarias dentro de aquella tierra retomada. Entonces
y yo estaba muy preocupado porque quizás no conseguía ingresar el maíz en el aeropuerto, pero hicimos un ritual antes de salir de aquí y entonces nadie revisó las malas, solo pasaron y fue muy fácil, fue de las veces mucho más fácil que he viajado. Entonces como que nadie revisa nada, todo está ya marcado, nadie hace ninguna revisión ni nadie detiene el camino y eso me pareció muy me sorprendió porque hay cosas que tienen que ser y a veces uno no se imagina lo fácil que puede ser. A veces uno se queda más pensando en lo complicado y no piensa en lo fácil que puede ser cuando se piden los permisos y las licencias a los ancestros y ancestras, ¿verdad? Entonces, ese fue entonces yo llevé las semillas y como 2 días antes de regresar yo quería como eh, tener una memoria de aquel lugar, quería como que ese lugar se mantuviera vivo, que ese momento se mantuviera vivo dentro de mí. Y entonces yo hablé con el cacique y para ver si podía traer un poco el color de la tierra y el peso del cuerpo de ellos dentro de mi cuaderno que tenía. Entonces hicieron una reunión una mañana para ver si era posible y entonces me dijeron que sí. Y entonces son esos, me recuerdo mucho de esos amaneceres con la hierba mate y el tereré rodando en la mano de todos y todas, mientras la gente contaba los sueños o contaba cosas que escuchó durante la noche o el amanecer y así se iba abriendo el mundo hasta llegar al tema de hasta llegar a los temas políticos, a las cosas a las situaciones a las que está pasando la aldea y cómo están previendo las cosas para el futuro también. Entonces, eso fue un gran aprendizaje que de alguna manera eh, me enseña y refuerza las prácticas que nosotros realizamos también aquí en Comalapa, dentro de la comunidad y dentro de mi familia y las distintas familias. Entonces, este video como lo titulé le puse un título como eh, que dice como en el gran abismo blanco donde estamos colocando nuestras huellas. Y entonces dejo la palabra para ustedes también. Sandra, se você gostaria de fazer um comentário, Anita também, antes de seguirmos. Tudo bem. Agradeço muito, né, essa imagem, que é uma das coisas que eu acho que nos ensina a continuar, né, com todas as precariedades que a gente enfrenta, nos ensina a continuar, que é a nossa essência, né, e o nosso bem-estar, né, sempre está relacionado com esses todos os elementos que os Guarani sempre traz, né, que fala sobre essa ideia do o Tecó, né, o Tecó, quando eu fiz minha dissertação, né, eu falo um pouco sobre essa poesia, né, e é engraçado também que nós, todos os Guarani, a gente usa poesia como metáfora, né, que é uma palavra muito, muito forte, e essa metáfora é que a gente vive também, muitas das vezes, né, eu acho que essa ideia, até anotei aqui, quando se trata, né, sobre território, né,
eu acredito que o central são duas coisas, né, que é a origem, né, a origem do mundo, que é na nossa visão, né, que é a própria floresta, como a gente estava propondo essa ideia, né, com a Anitta, e eu acho que o central, né, na verdade, são essa ideia da Oreipirá, né? Oreipirá é a nossa origem, né? Essa origem tem é, que está muito ligado com o Tecó, né? O nosso modo de ser, o nosso modo de estar, né? E esse Tecó tem a ver muito com caminhos, né? O caminho ela não é estar pronta, ela é a gente que constrói, depende do, do, do caminhar que a gente faz, né? Que a gente chama de guatá, né? Então, esses elementos, eu acho que está muito ligado com a questão dessa ideia do TECO, né, que tem a ver com a questão do processo do movimento, da transformação também, né? E isso como que se a gente fosse prever, né, que eu achei também muito interessante que o Carlos falar sobre o tempo, né, que o tempo, para a gente, para nós Guarani, o tempo, né, a gente vê o tempo, Araimá, a gente chama de Araimá, o tempo passado, né, mas o tempo passado, ela está muito associada também com o futuro, né, ela está equilibrada entre os dois, né, e me parece que para a gente não existe, assim, pensando como Guarani, não existe, como o Juruá chama de tempo presente, tempo passado, tempo futuro, né? E parece que para o Juruá o tempo passado é aquilo que já é velho, já acabado, não existe mais. Mas, na verdade, não é. E aí eu trago muito também a fala de alguns parentes, né? Uma vez o parente Pataxó, que é na universidade, ele fala assim que quanto mais a gente, como se fosse o arco e flecha, né? Quanto mais a gente puxa para trás, a gente vai mais longe, né? Que ele faz essa relação com o tempo, né? E exatamente, eu acho que essa ideia é muito importante para a gente, e também o próprio Calé também falou que essa ideia do tempo, ela é a gente que faz o tempo, não é o que tempo se coloca para a gente, como se fosse a gente que faz o tempo, né? O tempo, esse tempo, né? Quer dizer, ela acompanha o nosso próprio movimento do corpo, né? E aí, assim, eu acho que tratando dessa caminhada, né? Anotei algumas coisas muito importantes, né? Que eu acho que o parente, né? Eu gosto de chamar parente, ele levantou uma coisa muito importante sobre essa questão do estar bem, né? Continuar no futuro, né? Eu acho que essa ideia da caminhada, né? Que é a questão, né? Então, a questão é que quando a gente fala do Tecoporã, a gente também prevê o futuro. O nosso Tecoporã também é o futuro, né? Ela não está separado, o futuro não está separado do nosso próprio corpo. Ela também está entre, né, a gente para que a gente avance para o futuro. Então, primeiro a gente, como se a gente fosse moldar o nosso corpo para entender o futuro. Então, o futuro bom, né, o bem-estar nosso vai depender do nosso próprio movimento, né? Então, por isso que nós, Guarani, temos muito essa ideia são três coisas que eu acho que pontuais, né, muito importantes, né? A própria Oreipirá, né, que é a narrativa, e essa narrativa que é o corpo, que é o corpo da Nhandessi, que é um feminino, a Nhandessi Eté, né? E, e é o caminhar e o futuro, né? Caminhar e futuro, né? Entender o passado, o que é esse passado que é o sagrado, né? Então, eu acho que essa ideia do caminhar guarani, ela é muito claro, né?
embora que tem muitas coisas abstratas, né? Mas esse abstrato que a gente chama de sentimento, a gente chama de pu'á. Pu'á quer dizer para a gente é sentimento, né? Segundo os mais velhos, as mulheres mais velhas, falam que o pu'á, o nosso sentimento é o nosso próprio espírito, abstrato, mas a gente é que coordena nosso próprio movimento, a nossa carne, quer dizer, ela que organiza todas essas questões que a gente vê, que a gente essa material, né, essa matéria, né, que é o concreto. E eu acho que, só para finalizar, algumas coisas que eu achei muito interessante, que me chamou também, me lembrou, me fez provocar e pensar essa ideia, né, que a gente falou um pouco disso no sábado passado, sobre essa ideia do Ijara. O que é Ijara para a gente? Né? Ijara para a gente, todas as coisas têm seu Ijara. Né? As crianças mostrou ali o macaquinho colocando, né? Os cachorros também. Então, essa ideia do Ijara, ela não separa as coisas da gente, do corpo, como é parte de nós também. Né? Então, a partir do momento que a gente fala do Ijara, né? Todo esse ritual, né, esse ritual que é feito para ir buscar, para se fazer artesanato, para se plantar, ou para limpar o lugar, né, ou para buscar para pesca, para caça, independente da atividade que se vai fazer com esses elementos que estão em torno da gente, a gente faz esse ritual, né? E aí, pensando um pouco do Mato Grosso do Sul, né, que um dos lugares que são mais devastados é esses elementos, né, que não tem rio, os indígenas, muitas das vezes, hoje, eles resistiram e reocuparam, né, e tem muitas lutas ainda para ocupar esses lugares, né, onde inclui as mulheres, né. Então, essas marchas das mulheres que acontecem, né, em Brasília, que eu acho que é o início da nossa ponto de partida da conversa, né? Falando sobre as mulheres, enquanto mulher também, eu vejo que as mulheres ainda estão lutando pela questão da sobrevivência e questão do futuro. Elas estão ali para a luta, né? Embora que existam algumas coisas específicas que é das mulheres, né? Que cabe a nós mesmos, né? Mas mesmo assim a gente está ainda nesse lugar também um reforço de ver uma necessidade mesmo de ir para a marcha, para ir para a luta, né? Exatamente por questões que é diferente de outras lutas. Não estou dizendo que outra luta não é importante, mas o que a nossa luta é ainda pela questão do território, né? Porque tem muitas lutas, né, frente de lutas que são mulheres que estão lutando pela melhoria de trabalho, pela questão estética, pela questão da saúde, né, do corpo e várias outras questões, né, que ainda nós não temos condições ainda de chegar. Inclusive, no Brasil, ainda nem sequer se discute sobre o trabalho das mulheres indígenas, por exemplo. Não existe, nem pesquisa, nem nada. Então, quer dizer, ainda nós estamos muito separados de outros grupos que são mais... que talvez que já tem algumas coisas, não que são avançadas, mas eu acho que são lutas diferentes que a gente ainda não consegue chegar nesse ponto, né? E eu acho que isso é uma das coisas que eu sempre trago, né? E voltando à relação sobre a questão do espírito, né? Me parece, eu vejo assim, que a doença, né? A gente chama de doença, baiati, né? É exatamente a ausência desses elementos, né? Esses elementos, rios, né? Caguiporã, que é o próprio floresta, próprios esses elementos, o lugar para plantar o milho, né? Que foi falado também,
né? Porque a gente tem um lugar específico para plantar o milho, que é muito importante para a gente. A nossa alimentação também também um alimento medicinais, né? Então, é muito bom, por exemplo, o milho, quando a mulher tem filho recém-nascido e não tem leite, né? A gente, as avós faziam muito maipã, né? Assava aquele milho para a gente comer, para dar leite. Isso não dá dor de barriga para a mulher, nem para a criança. Então, é uma coisa muito além do que aquilo, né? Então, eu acho que a gente está ali de frente para tentar explicar, né? E eu acho que aí eu passo um pouco sobre essa questão da obra, né? Os artistas, né? Como o Caleb, como e outros indígenas que apresenta, que leva hoje, né? Que antes para a gente era sagrado e era segredo para a gente, hoje é necessário que a gente leva isso para pessoas de uma forma de traduzir esse pensamento, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Para a gente, por isso que é um instrumento de luta. Ela não é uma coisa também simplesmente é uma obra, né, de arte, né? Eu acho que isso é muito importante a gente levar isso adiante para as pessoas que desconhecem essa forma de luta, né? Que eu acho que, aí voltando um pouco para trás, né? Para a gente voltar para trás, a gente ficar doente, né? É engraçado, a gente não associa o tempo, né? O tempo de o que é para trás, o que é para frente, né? A gente falava assim que taquiqué, né? Que é para trás, é aquele que não tem sabedoria de como lidar com essas questões para ir para frente, né? Então, esse para a gente também uma outra lógica, né? Não estou falando do futuro, mas estou falando das pessoas que não têm sabedoria para avançar para o futuro. Então, no nosso caso, o mundo hoje, né? Eu acho que está muito associada com esse negócio de que a gente está para trás por conta da ausência desses elementos que traz a doença para a gente, que não deixa a gente avançar. Então, para a gente não avançar para frente, significa doença também, né? Então, o que acontece hoje, né? Por falta desses espíritos e desses elementos, né? Elementos animais, todos os seres da Terra, humano e não humano, é que tá uma impactada, né? Então ela está sendo devorada. Então eu acho que por isso que a gente chama isso de doença, né? Primeiro a gente adoece esses elementos, esse nosso próprio corpo, né? Porque a gente é parte também desses matas, rios. A gente não é separado do nosso corpo, né? Eu acho que isso é importante ressaltar isso, que para nós, indígenas, não é separado do corpo, todos esses elementos, né? Então, eu acho que é um pouco isso, né? Eu penso assim que eu acho que é importante ressaltar, e só assim, eu juro que agora eu vou terminar, né? Eu acho que falando da escola, né? Eu acho muito interessante ressaltou sobre essa questão da escola, né? Se confunde muito escola indígena com educação indígena, como um estudioso, né, Meliá, falava isso, né, dos Guarani. Guarani, educação escolar, ela é imposta, vem de fora, né? Não é à toa que até hoje todos os indígenas estão lutando para que mude, de fato, o sistema escolar, que não consegue se enquadrar de acordo com o sistema Guarani. Porque a educação Guarani é outro, né? Ela tem espírito, ele tem sentimento, né? E a escola de Uruá, na indígena, parece que não tem sentimento. Ela é o sistema que impõe algo que vai ter que seguir. Então, isso é muito difícil. Só falando, dando exemplo, né? Eu lembro que meu filho entrou
na universidade. Ele foi muito jovem, e passou, foi para a engenharia ambiental, aí ele ficou feliz da vida, aí um belo dia ele me ligou, depois de 6 meses, me ligou e falou para mim: mãe, eu vou sair, eu não vou estudar mais, é muito deprimente, é muita pressão, e eu acho, olha o pensamento de um jovem, eu acho que aí que está a questão, né? Ele falou assim: mãe, eu vou sair, se eu estudasse numa escola particular, talvez eu acompanharia outros colegas que estão ali na engenharia, né, que estudam muito a questão física, a questão química, que ele falou, né, ele me contou dessa forma. Aí ele queria ter saído, desistir, porque ele se acha inferior, ele se acha no meio desse grupo, né? Por quê? Porque o próprio sistema de método de dizer que esse está certo, esse é o melhor, é que coloca ele no lugar de inferioridade. E aí eu falei para ele: não, filho. Aí eu contei a história do Ijara para ele, do Ijara do Rio, Ijara da Iacã, que a gente chama de nascente, Ijara das árvores, Ijara disso. Eu contei toda essa história para ele, eu falei: nós temos a nossa química, a nossa física também, só que são aplicados de uma forma diferente, né? Ela não ela é prático para a gente, né? Aí eu contei o que ele já fez, como que ele entendeu, e onde ele se sentiu também mais fortalecido. Eu acho que essa ideia da própria escola de dizer, não fazer parte desses saberes, né, ancestrais, coloca os próprios indígenas vulneráveis, porque se achasse inferior. Eu acho que são muita coisa para a gente conversar, mas, enfim, eu só queria ressaltar essa ideia do que... porque me veio isso na fala do parente. Eu fiquei muito feliz mesmo. Obrigada. É muito bom, viu, Sandra? Nós tivemos problemas técnicos aqui, estamos reajustando nos bastidores as nossas situações. Então eu vou interromper agora. Anitta, você me desculpa, depois a gente, né, tem um espaço para falarmos, porque eu que estou operando aqui toda a parte das imagens, e eu gostaria de passar numa sequência diferente, talvez, da que nós havíamos combinado, né? Então eu vou passar, veja se você, Caleb, que é o dono dessas imagens, não é? Que é o provocador das imagens, se você concorda, eu mostraria agora as fotografias e depois o último vídeo, ou você prefere que eu inverta, mostre aqui o último vídeo e depois as fotos, talvez? Vamos fazer assim? Ele está sem som. Ahora sí. Yo pienso que pudiéramos mostrar las imágenes. Las fotos. ¿Tá las bom? Fotos. Sí, porque ahí hay otros, hay un montón de temas más y cosas más diversas para que tienen más. Então, passamos assim, a gente vai passando as imagens, Kalel, e você comenta as imagens à medida que a Mirtes vai passando as imagens. Assim a gente faz tudo sincronizado. Sim, sim. Eu peço desculpas, viu? Mas o Caio, ele caiu, né? Ele teve um problema técnico, ele está migrando para outro lugar, e eu baixei e organizei aqui, mas isso significa que eu, né, tenho que ficar nessa administração. Então, vocês estão visualizando já as imagens, cada eu te passo a palavra e você peça, por favor, para mudar quando necessário, ok? Sí, entonces, esta imagen, voy a hablar un poco primero de la historia del suéter. Entonces, esta blusa que tengo puesta ahí, mi papá fue quien compró en el mercado de Comalapa, y en este mercado viene mucha ropa de segunda mano que viene de Estados Unidos. Y entonces mi papá achó que era un buen suéter para cubrirme del frío,
porque en Comalapa hace mucho frío. Entonces, pensando en esa cuestión sobre el abrigo que viene de otro país, pensando en las cosas que está al alcance al alcance y en nuestras posibilidades para comprar, están estas ropas que son de segunda. Y entonces, para mí fue fundamental pensar de alguna manera sobre el tema del abrigo. ¿Qué es el abrigo? Entonces, esta blusa prácticamente cubría todas las necesidades para no pasar por una situación de pasar frío. Y entonces, pensando en eso, yo me quedé pensando en eso, hice una asociación sobre los conocimientos que han abrigado la vida de las personas. Y entonces todos estos conocimientos están dentro de los idiomas de los pueblos, porque el idioma es como un código bajo el cual se guarda la memoria de los pueblos, la memoria de la agricultura, la memoria de los alimentos, de las medicinas. Y entonces yo pensé en Guatemala se hablan 23 idiomas indígenas, y entonces pensé en una cuestión tanto geográfica como lingüística, cómo cada pueblo tiene su lugar y cómo cada idioma guarda el conocimiento de los pueblos y cómo este conocimiento guardado contribuye es la base de la lucha y de la resistencia y de la continuidad de la vida. Entonces, a partir de ahí, yo hablé con mi hermana para ella ayudarme para hacer los bordar los nombres de los idiomas sobre el abrigo. Entonces, al bordar el nombre de los idiomas y de los pueblos sobre el abrigo, yo estaba construyendo un mapa que cubre y protege el territorio y el cuerpo mismo de las personas, y en este caso en el mío, ¿verdad? Y para mí esto fue bien fundamental porque si pueden pasar otra fotografía, si pudieras pasar una foto más, por favor. Esta pieza, entonces, se puede leer los idiomas tanto en la frente y en nuestra espalda y en los brazos. Y entonces es como pensar en la cultura que si la vamos a ver o la vamos a aceptar, la tenemos que ver desde distintos ángulos, no solo desde un lado como bonito, diríamos, en Guatemala, porque yo me quedo, entonces, al principio cuando hice el suéter yo pensé en tomar una foto solo del suéter, pero después yo tomé la decisión de tomar una foto donde yo estoy usando el suéter junto dentro de, como con el fondo de la plantación de maíz. Y entonces para mí fue bien fundamental porque empezó a generar varios diálogos entre amigos y personas que están muy cerca de mí, y entonces hablábamos sobre, por ejemplo, el tema del retrato, del autorretrato, por ejemplo, normalmente dentro del sistema, por ejemplo, tanto turístico como también en la tema de clases, la gente normalmente compra los productos que hacen los pueblos indígenas. Casi pocas veces alguien compraría el retrato de un indígena para colocarlo en su casa, ¿sabes? Porque normalmente es aceptado comprar los objetos que nosotros producimos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando uno se pone un suéter con los idiomas, habla de la cultura, habla sobre la mayor parte de la población somos nosotros, los
que nacimos en territorios indígenas y pueblos milenarios, ¿verdad? Entonces, normalmente la gente compra las artesanías, las cosas que la gente produce, entonces también eso generó muchas situaciones para ir pensando e ir cuestionando qué pasa cuando nosotros tenemos el, el poder de decir yo me voy a tomar una foto y no tiene que venir alguien para venir a tomármelo y mostrarlo. Entonces creo que todas esas situaciones me parecieron interesantes para construir este trabajo que se llama PATS, Tejido Constelación de Saberes. Entonces hay algo como un mapa celestial ahí dentro del suéter. Y de ahí podemos, si Lisette, ¿comentamos o vamos a las siguientes imágenes? Não, vamos à próxima imagem. Ajá. Sim, porque isso me interessa, o debate que nós podemos abrir a partir dessa instalação. Sí, entonces este otro trabajo se llama Abuelos. Abuelos es prácticamente una ofrenda hacia nuestros antepasados, hacia nuestros ancestros, hacia las distintas generaciones que nos antecedieron y que transitaron, hablaron y recorrieron esta tierra donde nosotros en la actualidad estamos parados, vivimos y soñamos. Entonces, colocar una piedra sobre una fruta es una manera de conmemorar el legado que nos mantiene vivos y la cual es su conocimiento para la vida y su conocimiento de nuestra conexión con el espíritu. Entonces, abuelos es eso, es una ofrenda, es una manera de que los ancestros cuando vuelvan, cuando regresen a su casa, puedan probar un poco el sabor de la tierra nos ha dado, tanto el sabor, el color y el olor. Entonces son varios elementos que se concentran en esta instalación. Y si pueden pasar otra imagen. Y entonces esta instalación lo he venido desarrollando varias veces. La primera vez que lo mostramos en la Bienal lo hice en colaboración de un artista que vive en Estados Unidos que se llama Rosario Sotelo. Entonces, el trabajo es continuo. Entonces, se puede hacer las veces que uno lo siente, ¿verdad? Entonces, en el 2014 fue que la presentamos la primera vez. Esta fue a finales del 2018, el cual lo presenté en el patio de una iglesia en Ciudad de Guatemala. Es una iglesia construida durante la colonia. Y entonces, en el lugar donde está esta instalación, ahí había una pileta con una fuente de agua. Pero entonces esa fuente ya no existe más. Lo que existe son fragmentos de piedras con la cual fue construida. Y entonces yo agarré las piedras que mi abuela había dejado y las trasladé a este lugar como una manera de sobreescribir sobre la colonia. Como la colonia pasó su temporada, ahora tenemos que volver a escribir y a pensar y hacer las ofrendas en aquel espacio que es un patio, y para armonizar es una manera de armonizar también con el espacio y decir que tal vez este es nuestro alfabeto, esta es nuestra manera de decir y conectarnos con la comunidad, con los espíritus, con el tiempo, con la luz del sol cuando hay sol y con la luz de la luna cuando se queda en la oscuridad. Entonces, mas essa instalação
Kalel, essa instalação que a Tate Modern comprou agora é a mesma? Seria interessante a gente entrar nesse debate de como uma instituição, por exemplo, adquiriu uma instalação com frutas orgânicas e tem toda a questão do ritual que faz parte, né, da instalação. A instalação não existe sem o ritual. Sí, entonces voy a contar un poco la historia de este proceso porque yo pienso que cada vez que lo hemos mostrado ha habido una negociación y la negociación a veces es con los espíritus, ¿verdad? Porque los espíritus y los ancestros a veces no dejan que uno haga las cosas y a veces dejan, ¿verdad? Entonces, y a veces la negociación es con la gente que invita, a veces es con los dueños del espacio, y más esta vez que mostramos en la Feria de Arte en el Frizz, esta vez entonces la gente del Tate se interesó y entonces previo a que llegáramos a este proceso estaba hablando tenemos una conversación muy constante tanto con Estefan porque son temas muy delicados, el tema de la cultura, el ritual, el por qué se hace las cosas, el por qué nosotros hacemos un deslocamiento de la cultura de un punto a otro. Entonces, a partir de ahí, este trabajo, por ejemplo, la mostramos con la intención de compartir con la humanidad parte de lo que la gente vive aquí en Guatemala y para compartir con la humanidad, con las otras culturas, nuestro legado. Yo le estaba hablando a Estefan que lo más fundamental es hacer el ritual previo a mostrar la obra. Y entonces, durante todo este proceso, hicimos todo lo posible para que yo viajara e hiciera el ritual, pero al final las cosas no pasaron como nosotros habíamos pensado, entonces yo ya no logré ir, pero lo que conseguí hacer es escribir de alguna manera las palabras que a mí me interesan, que las piedras que están en aquel lugar escuchen como una manera tanto de agradecer, pero también en medio de todo este agradecimiento hay cosas que pedimos como justicia, que pedimos como igualdad, como pedimos que se respete los derechos, nuestros derechos, también junto a eso, también hay 2, 3 reclamos que es fundamental la gente escuche, ¿verdad? Y para eso entonces empezamos a hacer toda esta organización de ideas cuando el Tate se comunicó con Estefan, tuvimos un diálogo, también yo he estado mucho en diálogo con él, donde el museo quería adquirir la pieza. Entonces, yo hablé con la gente para decir que hay muchas cosas en la vida que solo se puede tener por un lapso de tiempo, pues solo se puede tener mientras uno está vivo o mientras uno está viva. Entonces, yo hablé con ellos que si pudiéramos, si les interesa el trabajo, pudiéramos tener un tipo de negociación que tiene que ver no con adquirir ni poseer la obra, sino que está más ligado con ellos colaborar para resguardar y custodiar el conocimiento, pero de alguna manera no pueden ser dueños, ¿sabes? Porque el ser dueño, o sea, no tiene sentido dentro del pensamiento indígena cachiquel, ¿sabes? No se puede poseer, se puede guardar, se puede uno hacerse cargo de
de los conocimientos, pero no se puede ser dueño del conocimiento. Entonces, creo que a partir de ahí generamos una especie de diálogo donde uno pone en evidencia situaciones que son tan actuales. Por ejemplo, yo me quedo pensando sobre los códices mayas que están en Europa, ¿verdad? Ahora ellos parecieran ser dueños, pero, o sea, también nadie está accediendo al conocimiento que está escrito dentro de los libros sagrados. Y entonces para mí, para nosotros es muy fundamental que se preste y que se preste la obra por un determinado tiempo, que son 13 años, y que a partir de esos 13 años podamos construir juntos unas otras perspectivas de pensar y de producir conocimiento y de compartir ese conocimiento. Prácticamente es eso la negociación a la que llegamos. Ay, qué lindo. Entonces, de aquí 13 años, ese trabajo vuelve. De toda manera es tuyo, ¿no? No es de ellos. Sí, es que, por ejemplo, durante 13 años tenemos tiempo para pensar, reflexionar, generar otros tipos de diálogos, tanto con el museo y con las personas que se sumen para intentar hacer generar otras perspectivas de conocimiento, y entre conocimiento y respeto hacia las culturas, ¿verdad? Entonces, hay una contrapartida de la institución durante ese tiempo de hacer cosas. Sí, hay un diálogo, hay un intercambio, por ejemplo, entre las cosas que hablamos con la gente del museo, es que aparte de la adquisición, de la custodia de la obra, nos gustaría que ellos hicieran un aporte a la comunidad, ¿verdad? A la comunidad cachiquel. Y junto a eso también pensamos llevar un proceso de investigación y pesquisa sobre más artistas indígenas, y que esperemos en el futuro también el museo tenga el interés de seguir investigando y adquiriendo algunas otras obras de otros artistas de la región. Entonces también son esos tipos de negociaciones a las que uno desea hacer, y qué bueno que la gente esté en sintonía. Sí, es muy lindo porque ya no se trata más de un valor económico, pero de un valor también educacional y político, porque la contrapartida de la institución no es una plata que va o solo una plata que va para la galería o para el artista, y ahí podemos cambiar un poco el mundo, ¿no? Podemos pensar que la institución no está solo construyendo, digamos, colecciones, acervos para atraer turistas en su sed, pero está devolviendo a los pueblos la posibilidad de agregar más valor en términos educativos, y tampoco es uno solo individuo como Edgar Calel, que es el único individuo que disfruta de esa negociación. Es una negociación más colectiva, yo diría. Sí, entonces de aquí a poco vamos a ir generando más diálogo y más conexiones, porque eso puede construir un panorama mucho más amplio. O sea, con seguridad eso construye un panorama mucho más amplio, tanto sobre el contenido de la obra y sobre la posición que podemos tomar sobre nuestro trabajo, nuestro conocimiento, y el diálogo que podemos tener con las distintas culturas que existen
sobre la Tierra, ¿verdad? Y entonces, junto a eso, también hablamos con la gente del museo, que hay 7 versiones, se puede hacer 7 instalaciones de estas en el mundo, paralelos a eso. Entonces, y el número 7 es un número que tiene que ver con una constelación muy fundamental que existe dentro de la astronomía indígena maya. Entonces, también cómo ir articulando ese conocimiento sobre astronomía con las prácticas artísticas, pero también para cómo también ir justificando y haciendo un juego entre, por ejemplo, la cantidad o el número de ediciones de piezas que puede haber. Entonces, para mí es interesante que haya una constelación de sitios donde se ofrenda sobre la tierra. Entonces, también es un sueño que poco a poco va tomando forma y se va adhiriendo a la dimensión del no sueño, de la sino de la vida, de esta realidad. Kalel, disculpa cortar porque estamos a punto de cerrar, ya estamos al final del programa, pero sí, no quería perder la oportunidad de escuchar a Anita, que está conozco, y de ver si Anita quiere reaccionar, sobre todo en esta cuestión de los objetos que están fuera, ¿no? Anita está haciendo ahora un viaje para encontrar peças marajoara aqui no Museu Etnológico de Berlim. E não sei se é exatamente sobre isso, Anita, que você gostaria de pontuar em relação a todo esse conhecimento que está alienado, né, dos povos originários. E daí eu deixo você encerrar nosso programa. Agujuete por essa caminhada e por fazer essas pontes, essas relações, todos vocês, porque, como disse a Sandra, isso que desenha esse tempo no qual a gente vai viver ainda, né? E que está ligado a essas raízes. Então, Kalel, eu fico muito emocionada profundamente assim com todas as suas obras. A gente não se conhece muito, mas eu acho que a minha principal questão é justamente com a arte rupestre, com o ocre, com esse pó vermelho que tem na aldeia Guarani, que está nas paredes também. Eu queria te mostrar uma imagem que é da Sandra Nanaína, e justamente que a gente discute isso, né, da relação do corpo e dos carimbos, do corpo-carimbo. Então, é muito emocionante escutar você falar, e justamente eu estava pensando isso, pegando uma quantidade enorme de aviões, né? Eu fui no Galeão, que é um aeroporto do Rio de Janeiro, onde era um antigo sambaqui. Os sambaquis eram montanhas construídas quase de 30 metros, de conchas, onde eles enterravam os mortos. Poucas pessoas, eu acho que quase nenhuma, quando transita para um lugar tão inóspito quanto um aeroporto, pensa que aquele lugar era um lugar sagrado, né? E essa conexão que você traz na sua obra, de uma forma tão profunda e tão bela, é algo que me atravessa profundamente, justamente nesse projeto que a gente faz, eu e a Sandra junto, que a Elisete foi uma das júris, que é o Orepurã, o tempo de origem, as cosmovisões indígenas da floresta, né? Então, assim, todo o meu caminhar, e eu estar aqui agora, nesse momento, aqui na Alemanha, tem a ver com justamente seguir esses passos para conseguir falar com esses objetos que foram aprisionados, né, sequestrados de alguma maneira, e que estão muito longe dos seus lugares de origem, né? No caso das urnas funerárias, elas estavam embaixo da terra, na ilha de Marajó, na Amazônia, mas no caso dos sambaquis, dos próprios ólitos sambaquis, aqui em Hamburgo, onde eu estou agora, que estão no Museu Etnológico, estavam embaixo dessas montanhas de conchas, como era, pelo menos há 4, 5 mil anos atrás, o aeroporto do Galeão. E aí eu fico pensando muito nesses trânsitos que vocês falam de uma forma tão bela sobre o tempo
e as conexões e as culturas, né? Eu sendo uma brasileira, filha do estupro, portanto, de ancestrais colonizadores, mas também de mulheres indígenas estupradas, o quanto que, na verdade, eu sou movida a isso, o que pulsa em mim, né? Eu acho que isso que a Sandra estava falando, tudo o que me leva a caminhar é esse chamado por essa conexão nesses espaços sagrados e desses objetos sagrados, né? E eu penso muito nisso que a Sandra fala, assim, como os Juruá, como os não indígenas, eu como uma não indígena, mas que estou absolutamente conectada com esse tipo de pensamento, que tem a ver com escutar vocês e ir caminhando na trilha que vocês vão apontando, o quanto que, na verdade, esse passado ele nunca é passado, ele é sempre o presente, ele é sempre o que aponta, né? Então, é muito forte quando você abre um caminho como esse, com o Tate, porque isso abre um caminho para todos nós. Eu acho que o que a Elisete estava dizendo que seria interessante eu comentar é justamente isso. A gente vai, nesse projeto do Orepurã, do Tempo de Origem, a gente vai escanear esses objetos 3D com uma maneira de capturar, de alguma maneira, o espírito para ser rematerializado em outro lugar, já que a gente não pode sentir o cheiro, já que a gente não pode tocar nessas urnas, não pode ter no nosso corpo o contato com esses objetos. A gente vai a proposta é que a gente chame artistas indígenas, mas também não indígenas, para dialogar sobre esses fantasmas digitais e rematerializar eles e justamente trazer todas essas discussões que no mundo de Juruá não indígena tem esse nome, patrimônio imaterial, né? Ou seja, o que a gente realmente precisa fazer pulsar no mundo é que essas sabedorias tenham um lugar, né, que elas possam articular outros saberes e que elas possam fundamentalmente nos ajudar a ter essa relação entre seres humanos e não humanos construídos de uma outra maneira. Então, eu acho que os objetos de arte, isso que você dizia, né, de como a arte ela é esse rastro, é isso que deixa no mundo, e como a gente tem que pensar esses rastros que a gente está deixando, e essa vontade de poder se comunicar através da arte dessa mesma maneira como os ancestrais faziam, eu acho que é algo que nos une aqui, e com certeza continuaremos caminhando junto, Kalel, eu vou te chamar para todas as nossas coisas, nas aldeias guaranis e na Amazônia, onde eu estiver, porque é muito inspirador e eu só tenho a agradecer realmente a possibilidade desse encontro, ainda que virtual, como esses fantasmas digitais que a gente vai criar sobre esses objetos zoólitos guarani, zoólitos sambaquis ou urnas marajoaras, a gente está no meio desses fantasmas digitais, né, se encontrando, mas com certeza isso se materializar num encontro futuro, corporal, que a gente vai se pintar com os carimbos e etc., com o ocre sagrado. Então, a Gudjoete, por fazer parte desse caminho, é muito importante, como brasileira, como filha desse estupro, que a gente possa se fertilizar desses ancestrais nossos com essa sabedoria e não continuar essa trilha terrível que é o colonialismo, né? Então, é isso. Então, eu não sei, eu não consigo deixar de pensar que a gente tinha um material tão rico que, por questões técnicas, perdemos alguns minutos que foram preciosos. Também gostaria de ter feito comentários na fala da Sandra e da Anita, mas infelizmente não vai ser possível. Eu proponho o seguinte, se Mirtes estiver de acordo e se o Kalel estiver de acordo. Passamos o último filme e a gente se despede, porque eu não gostaria de terminar essa cápsula em cima da nota do estupro. Eu prefiro terminar essa cápsula com essa travessia que o Kalel fez num edifício tão simbólico para nós do sistema da arte em São Paulo. Eu acho que para quem não conhece esse trabalho, foi o trabalho comissionado para a 11ª Bienal de Berlim e, enfim, apesar do Kalel ter dito que na ocasião que nós mostramos o trabalho não tinha sido plenamente concluído, nós mostramos ele do jeito que estava, porque entendemos
que o trabalho já tinha uma potência e já estava dizendo tudo o que precisávamos em relação a esse corpo, esse corpo ancestral que atravessa a arquitetura do Oscar Niemeyer. Então, se você aceitar, Kalel, a ideia é passar o filme e desaparecer. No, yo agradezco por el espacio y también agradezco a este otro parceiro, Fernando Pereira, también Sim, desculpa, eu con esqueci. quien colocamos fuerza, espíritu, colocamos, invitamos a otra gente a colocar fuerza para que esto acontezca, porque es un deseo de muchos y gracias a todos y todas existen estas imágenes, ¿verdad? Entonces, Sim. Si colocan, y antes de que termine, agradezco a todas y todos los que hicieron posible, a la Galería Jacqueline Martins por la invitación, a todos nosotros, que es fundamental cada palabra, cada pieza, cada fragmento y partícula de conocimiento y saber y que vamos colocando. Y muchas gracias, es un momento de mucho aprendizaje y mucha reflexión también para mí. Entonces, con eso estoy cerrando. Sinta-se abraçado, Kalel. Un abrazo grande para todas. Entonces, seguimos. Vamos mostrar o E vídeo. fiquem, por favor, não vão embora, mas fiquem, porque... Ainda faremos um abraço coletivo. Tchau. Abraço para todas. Mas assistem o filme, que é maravilhoso. Tá bom. Ainda não está